Fala galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do Clube Endorismo, né? Que a gente tá até mudando de nome, galera. Vai se chamar só o Clube, né? A gente tá passando aí pelo um rebrand. E hoje, galera, a gente tá com um convidado especial, que inclusive nem mora mais aqui. A gente vai conhecer um pouco da história dele. Primeiramente, apresentar aqui ele, ó, Natanael Oliveira, é autor best-seller, conhecido no mercado digital como criador do método Venda Todos os Dias, que inclusive eu quero aprender, viu? A vender todo dia. Quero, inclusive, saber como é esse método. Formou mais de 1.000 consultores de marketing digital no Brasil e possui mais de 80 mil alunos ao redor do mundo. E outra informação interessante, galera, é que ele já gerou mais de 30 milhões em faturamento, né? Eu sempre comento aqui que o empreendedorismo é a mola propulsora na economia do país, né? Então, olha aí, gerar 30 mil em faturamento é uma coisa muito boa. Natanael, muito obrigado aqui pela tua participação. Eu trouxe aqui, galera, ó, 2 livros, né? Inclusive, um aqui eu vou deixar para sorteio, viu, pra galera? Isso aí. Ó, Storytelling para Copyright, a arte de segmentar, engajar e vender com histórias. Então, Natanael, seja muito bem-vindo aqui ao Clubecast. É uma honra te receber. Show de bola, cara. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa, né? Ensinar esse povo a vender todos os dias, né? Show. Galera, e o nosso tema é justamente isso: como vender todos os dias. Beleza? E, Natanael, pra gente poder começar aqui, eu queria conhecer um pouco da tua história. Tu já é daqui, não tá conversando com a Rafaele. E aí, você já é nativo aqui de Fortaleza. Como é que foi essa tua transição aí pra morar em Orlando? Contar a minha história para cearense vai ser mais fácil, né? Porque vocês conhecem todos os detalhes, né? Mas Sim. eu nasci numa região nobre de Fortaleza, para quem não conhece, ali o PC, né? Do lado do centro de treinamento do Fortaleza. É Fortaleza? Fortaleza, né? Fortaleza. Aí não tive como, né? Show. Mas eu comecei a minha jornada como vendedor. Então eu passei aí mais ou menos os meus 4 anos de faculdade. Eu sou formado na faculdade cearense, né? Mais cearense do que isso, né? E ali, quando eu estava fazendo a minha faculdade de publicidade e propaganda, eu comecei a vender. Então eu brinco, né? Que as pessoas falam assim, eu comecei a empreender porque eu queria mudar o mundo, porque eu queria fazer isso. No meu caso, eu queria pagar os boletos do meu casamento. Essa foi a minha grande meta. Estava ali, conheci a minha esposa na faculdade, estávamos ali prestes a nos casarmos, e na época eu precisava pagar ali o boleto, né? Mas o meu irmão, né, que ele deu uma voltinha ali, ele trabalhava na Oi, aqui em Fortaleza, uma franquia. Sim. E eu passei basicamente esses 4 anos, eu comecei vendendo adesivos. Então você pega ali Alberto Magno, Gomes de Matos, eu andava para lá e para cá, chegava em frente àquelas lojas e falava assim, olha, a sua placa tá danificada, você quer uma placa nova? Então foi assim que eu comecei. Comecei vendendo nas ruas de Fortaleza, adesivos, banners, fachadas, todo esse tipo de material impresso. Eu trabalhava numa empresa como impressor digital e trabalhando naquela empresa eu tinha descontos para fazer os materiais. E foi assim que eu comecei. No final de semana eu começava a fazer ali algumas vendas. E é interessante que eu tinha o meu salário ali como impressor e num dia que eu quis sair para fazer as vendas, já no primeiro dia eu ganhei mais do que o meu salário em uma única comissão. Então aí eu fui mordido pelas vendas. Aí eu aprendi uma regra importante. Meu pai, mais de 35 anos, né? Como vendedor. Tá aqui no auditório, viu? 38 anos. Então eu cresci vendo meu pai vendendo todos os dias, falando de vendas, buscando bater metas. E a minha mãe, aposentada hoje também, ela foi instrutora educacional na FEBEM Ceará. FEBENS. Então, de um lado, a minha mãe saía de casa para trabalhar correndo risco de vida, né? Rebeliões, aquela coisa toda. Para quem não sabe, instrutora educacional é um nome mais bonito para carcereira, né? Sim, então, a minha mãe, ela trabalhava nessa unidade penitenciária. E o meu pai, vendedor. Então, eu brinco que isso forjou muito meu caráter, né? Que ver minha mãe sair de casa para trabalhar correndo risco de vida e meu pai indo atrás de venda todos os dias. Então, eu já entendi um pouco desse cenário. Mas ali, quando eu estava mais ou menos no último semestre da faculdade, eu era vendedor de planos telefônicos. Então, eu passei esses 3 anos e pouquinho vendendo adesivos, vendendo banners. E quando chegou ali, perto de terminar minha faculdade, eu fazia publicidade e propaganda. Eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a procurar vagas para agências em Fortaleza. E lá aparecia uma lista. Para você ser contratado, você precisa saber SEO, SEM, ROI, CTR, CTA, todas essas coisas. Graças ao meu bom Deus, o primeiro da lista era o SEO. E foi por onde eu comecei. Comprei um livro chamado Arte de SEO. E eu comecei a ler. E ali eu aprendi sobre otimização para os mecanismos de buscas. Como eu era vendedor de planos telefônicos da Oi, eu criei um site na época, um blog, o WordPress, com o nome Consultor Oi em Fortaleza. Inclusive, até hoje, se você pesquisar no Google, Consultor Oi em Fortaleza, vai aparecer lá o meu Twitter. Então, criei o Twitter, criei um blog. E ali, cara, da noite pro dia, o meu celular começou a tocar. Porque lembra, uma coisa é você chegar para um empresário e falar assim, olha... Isso era em qual ano? Isso 2010, 2009, 2010, 2009, por aí. Sim. 2011 foi quando eu abri a empresa.
Então, quando você chegava em uma loja, na Gomes de Mato, por exemplo, e falava, olha, a sua placa está danificada, eles te recebiam, Sim. porque era uma coisa tangível. Agora, imagine quando você vai oferecer um plano telefônico. Só que eu fui enganado ali, né, pela copy, né? Me falaram assim, não, você vai trabalhar aqui vendendo planos telefônicos, vai ter um assistente que vai agendar para você e você só vai lá fechar. Eu falei, Sim. deixa comigo. Sim. Durou um mês isso. Primeiro mês eu chegava, o empresário me esperando, me ofereciam até café. Mas quando foi no segundo mês, falaram, não, agora vocês se viram e vocês têm que conseguir chegar no cliente. Então imagina só, você chegar e falar assim, eu sou consultor da Oi, vim aqui falar sobre o seu plano telefônico. Ninguém me recebia. Que já não tinha nenhuma boa abertura, né? Quando é questão Ninguém de se telefonia recebia quando não xingavam. Sim. Então ali eu fui e pensei, eu preciso de uma estratégia de prospecção diferente. E eu não consegui encontrar. Quando eu decidi fazer esse teste para vender planos telefônicos, eu comecei a fazer a captação. É o que a gente chama hoje de segmentação, ou uma aquisição de leads. Quando eu criei esse Twitter, quando eu criei esse blog, o meu celular tocou e do outro lado, olha, você é consultor da Oi? Eu falei, sou. Você pode vir aqui na empresa? Nós estamos interessados em mudar o nosso plano. Eu falei, claro. E quando eu cheguei lá, me deram café mais uma vez, me receberam bem. Olha, nós queremos X linhas. E eu comecei a fazer vendas, assim. Mas nessa primeira venda eu perguntei, mas como que você me achou? Lá, eu pesquisei no Google, achei o seu Twitter e te liguei. Aí eu corri pro computador e vi que eu estava lá posicionado. Desse dia em diante, eu comecei a produzir artigos falando sobre os planos telefônicos, comecei a criar vários materiais e, cara, assim, da noite pro dia, a minha meta era de 30 vendas de linhas por mês. Em uma venda eu fazia 50. Porque as grandes empresas pesquisavam no Google. Não era qualquer empresa, era um setor de compras. Então eu comecei a arrebentar de vender, assim, vender muito, muito, muito mesmo. Chegava no ranking lá da franquia, Natanael, sempre vendendo muito bem. E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu comecei a ganhar mais, já estava agora fechando o buffet do casamento. Por isso que eu falo do boleto. Quando a minha esposa foi olhar os buffets, eu falava, ó, tem esse e tem esse. Esse aqui é mais caro, por conta disso. Pega o mais caro. Daí quando nós estávamos comprando um apartamento, eu falei, pega esse mais caro. Tudo era mais caro, porque eu falei, se eu continuar vendendo assim, minha vida tá feita. Mas aí, a Oi, Rio de Janeiro, franquia, mandou um e-mail, falou assim, ó, descubra de quem é esse site pirata aqui, e se ele não tirar em 24 horas, vai ser processado. Caramba. Aí o meu irmão que mandou esse e-mail, né, com o título assim, a casa caiu. Ele manja, né, de abertura, né? Eu tinha conversado com o dono da franquia, ele tinha me autorizado, e etc, etc. O problema foi que eles falaram, você passou da matriz no SEO. Sim. E aí você exagerou. Se você tivesse ficado no cantinho, eu falei, mas não dá pra controlar. Então eles acharam que eu tinha exagerado na dose, mas não dava, é o algoritmo. Então eles falaram que eu tinha que tirar o site do ar. Então imagina só, eu estava em casa, cara, eu acordava, ia pro computador, abria, só tinha uns pedidos lá. Porque eu tinha um formulário, a pessoa pedia, eu mandava, fechava os contratos. Eu ia pro escritório só pra entregar os contratos. Tu ia perder teu principal canal. Perdi da noite pro dia. Sim. Aí eu ainda tentei voltar a prospectar um pouco, mas eu vi que não dava mais. E aí como as coisas acontecem, né? Eu fiquei muito chateado, naturalmente, né? Porque eu falei, e agora, né? Quase que não tem casamento mais, né? Porque eu fiquei, poxa, por que se você fechou o buffet mais caro? Ela falou, foi você que falou que era pra fechar. Sim. Mas eu lembro, eu passei assim uns 2, 3 dias bem chateado mesmo, pensando o que eu ia fazer, preocupado. E aí eu estava finalizando a minha monografia, né? E aí eu contei isso pra minha professora. E ela falou, nossa, mas como eles foram burros. Eles deveriam te contratar para fazer o marketing deles. Verdade. E quando ela falou isso, eu falei, está aí, você falou uma verdade agora? Bom, se deu certo vender planos telefônicos, dá certo vender qualquer coisa. Eu vou lá, Avenida Expedicionários, chego lá e falo, ó, gente, obrigado por tudo e tal, mas eu vou abrir meu próprio negócio e eu quero pedir demissão. Eles falam, não, é o seguinte, você é um cara muito bom, você pode assumir o marketing da gente aqui. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22. 22. Atualmente tem quantos? Hoje eu tenho 35 ou 36? Não parece. 36. Sim. Já sabe. E, cara, quando eu cheguei lá, eu pedi demissão e ele falou, não, fica como coordenador de marketing, a gente dobra o teu salário, você não precisa mais ir pra rua. Aí eu pensando no boleto, né, falei, Ele falou, isso era uma sexta-feira, ele falou, fala o seguinte, pensa, na segunda você volta. Quando eu saí, o meu irmão estava lá fora, né? E eu contei pra ele. Ele falou, cara, é o que tu quer da tua vida? Vender plano telefônico? Falei, não. Então vai embora logo, porque daqui a pouco vai estar enchendo o saco da gente aqui de novo. Eu falei, é mesmo, né? Dei a volta e aí eu pedi demissão. Qual foi a minha estratégia? Eu já tinha vendido vários planos telefônicos. Então eu voltei naquelas empresas e falei, você lembra como você me achou no Google? Claro, Natanael, eu pesquisei no Google e te achei. Eu falei, então, eu montei minha própria empresa
e eu posso te ajudar a fazer a mesma coisa. Te posicionar, mas... Cara, assim, em uma semana eu já ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava como vendedor. E foi assim que surgiu a agência. Na época, Nordeste SEO. Sim. Então, a minha ideia era... O Nordeste também pode fazer estratégias de SEO, assim como acontece em São Paulo. Porque a referência em SEO naquela época era só São Paulo. Explica, inclusive, para a audiência o que é um SEO, né? Como é que SEO, né, de Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de buscas. É você criar uma estratégia para que quando as pessoas pesquisem pelo seu negócio ou pelo que você vende, você possa encontrar. Exemplo, um dos meus primeiros clientes, gráfica em Fortaleza. Então, ele queria se posicionar com a palavra gráfica. Eu falei, essa não é uma boa palavra. O ideal seria convite de casamento em Fortaleza, que é o seu produto principal. Então, nós criamos um site do zero na época com o nome convites de casamento em fortaleza.com.br. Da noite pro dia, ele começou a arrebentar. Naquela época era mais fácil posicionar do que hoje. Mas foi assim que eu comecei. Então, em Fortaleza, nós pegamos um espaço de coworking, aqui pela Santos Dumont, Sebana Coworking na época. Então, peguei um espacinho de coworking lá para começar a trabalhar, eu sozinho. Na época, minha esposa ainda trabalhava como CLT, ela era vendedora. Se formou em publicidade. Nós dois nos formamos, consegui pagar o boleto, deu tudo certo. Beleza, estamos agora com a nossa agência e com os nossos primeiros clientes. E acontece uma coisa muito importante, que é o que eu quero que vocês prestem atenção, que toda jornada você tem esses saltos. E muitas vezes as pessoas elas querem se concentrar no salto com relação a conhecimento. E o maior salto que você pode ter é com relação ao seu posicionamento. A forma como você se encaixa no mercado e a forma como você assume o protagonismo. Eu tinha pouco mais de 3 meses como dono de uma agência, mas eu assumi uma postura naquela época que eu já criei o meu canal no YouTube e eu começava a falar sobre SEO. Eu comecei a trabalhar o meu Twitter na época. O Facebook estava começando a engateando, mas eu já comecei a aparecer. E foi o momento que eu tomei a decisão também de investir. A primeira coisa que eu fiz, fui para São Paulo fazer treinamentos. Fui participar de cursos. E a partir desse momento que eu comecei a investir muito pesado em treinamentos, aconteceu uma coisa muito interessante, que nos próprios treinamentos que eu fazia parte, eu era um dos cases. Eu assistia o treinamento e eu utilizava as estratégias, as pessoas, olha, um aluno aqui fez. E aí teve um evento aqui em Fortaleza, que foi um evento, na época, eu acho que foi do Conrado, e o Conrado veio para Fortaleza com os meninos do Quartel Digital na época. Sim. Ele veio e tudo mais, aí ele, falando lá sobre as estratégias, ele perguntou, alguém tem algum case para apresentar? E eu mostrei o meu case da Oi. E aí chamou a atenção dessa estratégia. E aí o que é interessante? Eu já montei logo uma proposta. Fiz uma proposta, assim, olha, eu posso te ajudar também no SEO. Então eu já entendia que eu tinha que sair do meu quarto só estudando e eu tinha que ir para frente ali, oferecer os meus serviços. Mas encurtando um pouquinho a história, eu comecei a fazer palestras aqui em Fortaleza. Então isso foi uma coisa muito importante para mim. Na época, Sebrae, eu ia no Sebrae e falava, olha, eu tenho uma palestra de SEO. Eu posso fazer gratuitamente. Em troca, eu só quero oferecer os meus serviços para os empresários. E na época, ninguém nem sabia o que era SEO. Eu tinha que explicar. Sim. Até hoje, você tem que explicar um pouco. E aí, o Sebrae topou, por exemplo. Então, fiz palestra para o Sebrae, fiz palestra para... Começou a se realmente se posicionar, né? Eu comecei a aparecer muito. E aquela coisa, eu tinha essa liberdade de... Eu comecei há pouco tempo, mas o que eu sei já pode ajudar muitas pessoas. Sim. Que é o que às vezes acontece com muitas pessoas no mercado. Eles ficam olhando para a galera do lado. Não, meu amigo aqui, ele manja disso. Ele fica falando pra essa galera, você tem que olhar para baixo. Eu falava pro empresário que ele só queria 5 leads por dia. E aí, nessa brincadeira de começar a fechar os contratos, eu fui para um curso, né? Eu fui para um treinamento, o W. Gabriel, inclusive, se o W. Gabriel assistir isso depois, um abraço para ele. E eu lá participei de um treinamento na Unifor. E aí ele foi entregar um treinamento, e eu fui para esse treinamento, você lembra? Todos os cursos que participam. Cara, apareceu um treinamento aqui de uma galera de fora. Presente. A ideia era tu fazendo conexão. Eu não tinha essa visão de network, eu tinha visão muito de conhecimento mesmo. Ah, de absorver para aplicar. Porque eu sempre fui um cara que eu queria atrair as pessoas. Então, em que aspecto? Eu entendi que quanto mais conhecimento eu tivesse, quanto mais impacto eu fizesse, naturalmente o network ia acontecer. Ia acontecer, porque as pessoas iam me ver. Sim. E aí ele olhou pra mim no palco, ó, o Nathanael, inclusive, fez meu treinamento lá no Unifor. Ele tem um case super bacana. Inclusive, ele tem uma agência de SEO muito bacana. Ele só me mencionou. Aí na hora do coffee break, eu estou aqui parado, aí encosta um senhor assim do meu lado, como é que é esse negócio de SEO que você faz? Aí eu comecei a explicar. Aí ele falou assim, mas como é que você poderia me ajudar? Eu falei, qual que é o negócio que o senhor tem? Ah, eu tenho um portalzinho de notícias e tal. Eu falei, ah, legal. E ele conversa vai, mas como é que é o nome do site do portalzinho de notícias que você tem? Ah, é o Grupo de Comunicação Povo.
Falei, conheço muito. Inclusive, lá em casa, a gente só, Só escuta só aí, né? Jornal Povo, cara. Jornal Povo, A assim. gente assina, Todo né? mundo assina, fã e tal, não sei o quê. Sim, Aí ele me leva pra fazer uma reunião. E sim. nessa reunião tinha um time, assim, galera de TI, comercial e etc, etc, etc. E ele me passou uma proposta. E ele me pediu cases. Isso é legal porque às vezes as pessoas falam, somente quando eu tiver grandes cases que eu posso chegar em grandes empresas. E nem sempre. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum case do porte da sua empresa para mostrar. As empresas que eu atendo são empresas bem pequenas comparadas a vocês. É uma gráfica, é uma empresa que vende câmera de segurança, é uma loja de roupas pequena, mas o que eu trouxe para vocês talvez interesse. Eu fiz uma análise do portal e eu vou mostrar tudo que eu acredito que vocês já deveriam ter feito. E aí a gente pode continuar a partir disso. E aí eu começo a mostrar lá, SEO, os números e tal. Aí o cara de TI ficou assim, ele sai. Aí eu fui lá, fechei o contrato com o Grupo de Comunicação Povo. Do Grupo de Comunicação Povo, olha como as coisas são. Essa história é muito marcante para mim. Nossa. Porque eu comecei a atender o Jornal Povo. Só ter feito isso já começou a atrair outros grandes clientes. Então a gente foi atendendo outras faculdades de Fortaleza. A gente fez projetos para ajudar eByte na época. Então, muito rapidamente, assim, 6 meses depois que eu tinha começado a empresa, eu já estava com clientes bem legais aqui. E aí ele foi, na época, o presidente do Google, ia fazer uma reunião em São Paulo com todos os veículos de comunicação do Brasil. E ele estava em São Paulo, ele falou o seguinte, olha, eu consegui uma cadeira aqui para ti nessa reunião. Mas é o seguinte, você vem por conta própria. Você divide aqui o quarto comigo, mas se você quiser vir, você vem para cá. Eu lembro de olhar a passagem na época, né? Não vou saber valores, né? Mas hoje em dia já é um valor elevado, Fortaleza São Paulo, Sim. imagina na época. Aí eu lembro que eu olhei assim, falei, cara. Aí eu cheguei pra minha esposa e comentei com ela, ela faz aquilo que às vezes ajuda, mas não ajuda tanto. Vamos Né? botar no boleto também, passa lá, né? Ela falou assim, não, eu confio em você, você vai saber o que é melhor. Uhum. Disse nada, né? Ela jogou pra mim, né? Eu falei, Sim. cara, eu vou parcelar isso aqui Sim. e vou. Fui. Cheguei lá, conheci o dono do Google Brasil, conheci o escritório, participei da reunião, cara, foi incrível. Ele ficou e eu voltei. Então eu dormi Foi legal que eu cheguei num dia à noite, né? E aí os caras foram pro Paris 6. Eu com um dos donos do grupo, os diretores, só a galera top, né? E eu lá, Hellis, coitado, começando uma agência e tal, pagando meus boletos. E os caras vão pro Paris 6, quer ir? Eu falei, bora. Cartão aqui, meu amigo, sai pra mim. Parcela aqui, joga pra frente. Mas ali, cara, eu acessei aquele ambiente. Eu entrei naquela frequência. Sim. Olha, cara, eu tô no Google. Eu fico até arrepiado. Tô aqui no Google, cara. Os caras falam dos números lá, de milhões de publicidade e tudo mais. Depois eu vou pros caras pra um jantar num restaurante bacana. Os caras falam de negócios e eu só acessando aquele. Falei, cara, é isso. Volto pra Fortaleza. Passam-se 2 dias. Eu tinha uma palestra fechada com a eByte. Passam-se 2 dias. Ele fala, consegui uma outra reunião. Quer vir de novo? Falei, putz, haja cartão, né? Esse cara vai me passagem, cara. Caramba. Haja cartão. Mas dessa vez é bate e volta, que eu volto contigo. Eu falei, ufa, ele vai voltar. Então, pelo menos, para de ir, né? E fui. Aí ele me levou numa das maiores agências de São Paulo. Que trabalhava com Magazine Luiza, todas lojas americanas. Uma operação gigantesca. E qual que era a dor dos caras? Eles trabalhavam com custo por clique, CPC, e eles não manjavam nada de SEO. Eu tô lá e os caras falam, eu quero que você seja o nosso cara de SEO aqui da agência. Você vem pra cá, você vai atender todos os nossos clientes, vai ser assim, vai ser assado, tal. Vai pra casa e pensa. Eu falei, caraca, meu. Massa. Que loucura isso. Aí eu fiquei pensando, analisando, mas aí eu comecei a pensar assim, bom, se os caras estão vendo que eu tenho um negócio bom para fazer uma proposta como essa, talvez eu realmente tenha um negócio muito bom. Eu vou esperar um tempo. Falei, olha, eu agradeço, mas eu ainda estou muito no início da jornada. Eu acho que é um passo muito bom. Eu posso começar com uma parceria, vocês me mandam os clientes e tal, mas para oficializar assim, acho que é um passo muito grande ainda. E aí eu dei aquela segurada. Passam-se 2 meses, eu recebi uma proposta para fazer uma palestra em São Paulo, no evento do Conrado. Chego lá, os meus contratos aqui em Fortaleza, o maior contrato na época era do Grupo de Comunicação Povo, né? Mas eu tinha contratos aqui de R$1.500, R$2.000, 2.000 e pouco. Lá eu tinha um contrato de R$5.000
E essa história é legal, né? Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou numa reunião lá no Jornal Povo. E aí, quanto é que eu cobro pra eles? Como é que vai ser? Aí ele falou, tu tá pensando em cobrar quanto? Falei, pai, os meus contratos é de R$ 1.500, R$ 3.000. Então pra eles deveria ser o de 3.000, né? Aí ele falou, cobra 6. Eu falei, tá doido, pai, não posso perder esse contrato. Pra eles eu trabalho até de graça. Aí ele falou, vai no 6 que aí tu vai negociando até os 3. Sim. Tá bom. Um ótimo negociador, viu? Pois é. Falei, tá bom. Joga pra cima, né? Beleza. Vai Eu cheguei caindo. lá e falei, ele, cara, quanto é que vai ser? Eu falei, 6.000. E fiquei calado, porque quem fala perde, né? Sim. Eu fiquei calado, aí ele, Democrita, né? Gente boa. Aí ele ficou pensando assim, cara, 6, né? Vamos fazer o seguinte, pra começar, a gente tá se conhecendo agora, vamos começar pelo 5? O que que você acha? Aí eu, 5, né? Eu não queria, né? 5, né? Porque tem, né? Tá bom, beleza. Só porque é você, eu vou sair, liguei pra ele, feliz e tal. Deu uma comissão, né? Tá vendo assim agora. E aí, cara, eu fui. Os meus contratos aqui eram contratos de R$ 1.500, R$ 2.000, eram contratos. Eu tinha muitos clientes já, mas eram contratos com valores menores. Mas já estava com uma boa carteira de clientes. Vou para São Paulo. E aí eu faço uma palestra em São Paulo. E nos exemplos que eu dei, eu falei, por exemplo, quando eu fecho um contrato, eu tenho um contrato lá de 10.000. E blá, 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 blá. Aí quando eu terminei minha palestra, como é que é esse teu serviço de 10.000? Aí eu falei, bom, tá bom, né? Aí eu falei, então, no de 10.000 eu faço assim, assado, tal. Tá bom, eu quero. Porque pra eles era barato. Os caras estavam cobrando valores bem maiores. Então, o que era impensável em Fortaleza, quando eu cheguei lá em São Paulo, os caras achavam barato. Eu volto de São Paulo com mais de 7 contratos de R$ 10.000. Então, quando eu chego em Fortaleza com esses contratos maiores, eu peguei, ainda fechei outros contratos menores de 5.000 e pouco, que já era equivalente a um dos meus maiores clientes. Sim. Volto pra aí, eu falo, cara, é lá que eu tenho que ir. Porque às vezes você já tem a competência, a habilidade. Você só está falando com um público que não é o mais qualificado naquele momento. Sim. Hoje em dia, você não precisa mais estar localmente. Naquela época, a gente não tinha um digital tão forte quanto hoje. Então, os clientes, eles queriam... Não tinha Zoom naquela época. Eu acho que era o Google Hangout, talvez o Skype. Mas eu ficava indo para São Paulo direto. Eu quero uma reunião. Eu tinha que ir para fazer reunião. Agora tava com muito mais caixa, então agora eu falava assim, paga a vista a passagem. E quando é que tem outra reunião, né? Que eu tô... Vai ter reunião? Vou. Só me chamar. Já paga a passagem e tal. Mas chegou um momento que eu falei, se eu estiver em São Paulo, vai ser melhor para mim. E aí fui para São Paulo, fiquei com o escritório em Fortaleza. E nesse momento é uma parte muito importante também, porque lembra, eu estava ajudando um grupo de comunicação Povo, já estava fazendo treinamentos, foi lá que eu comecei a dar aula. O primeiro curso que eu fiz foi para o jornalista do Jornal Povo. Eu treinei mais de 300 pessoas lá. Fiz curso, fiz treinamentos, fiz tudo lá. Foi a minha grande escola. E aí eu recebi uma proposta do Jornal Povo para montar uma agência interna para atender os clientes do grupo. E foi legal porque eu também falei, vou pensar. E aí depois eu falei, olha... Vou falar com meu pai, né? Esse aí, ele tava mais assim, né? De, putz, aí já... Se fosse negociação era mais fácil, era uma decisão, né? Mas foi legal porque quando eu falei, não, eu vou para São Paulo... Eu lembro que ela falou uma coisa muito assim pra mim. Por que você vai sair de Fortaleza, que você tá virando um tubarão, já é um tubarão pra algumas pessoas, e vai pra São Paulo pra ser uma piaba lá? Como eu não manjo muito de peixe, eu não sabia nem o meio termo, né? Me falaram que tem um peixe martelo, alguma coisa assim, que dava pra trabalhar. Mas ali balançou. Me deu muito medo, porque eu falei assim, cara, eu já tô zerando o jogo aqui, as palestras já me chamam, eu já vou, já sou conhecido, já conhecido, né? A galera já me respeita e tudo mais. Os meus clientes vêm de São Paulo pra cá, que era uma coisa surreal na época. Os caras vinham pra cá. Eu comecei a fazer eventos aqui, os caras vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, tudo vindo pra cá. E na época já tava começando os infoprodutos também. Aí eu falei, cara, eu vou. Vou pra São Paulo, chego lá, mesmo jeito, né? Ninguém me conhecia. Falei, bom, agora eu vou trabalhar, né? Vou começar a fazer. Mas eu tive essa característica. Os eventos, para mim, presenciais, eles foram importantes. Porque naquela época, até hoje é assim, muitas pessoas não têm coragem de fazer evento presencial. Sim. E se não vender? E se acontecer? E se acontecer aquilo? E bababá, não sei o quê. Eu falava, cara, nem que eu vá na rua buscar pessoas, eu vou vender. E eu faço meu primeiro evento presencial em São Paulo. Nesse evento presencial em São Paulo, eu fecho mais um contrato. Esse cara me conecta com o Roberto Chinhachique, dono da editora Gente. Sim. E aí o Roberto Chinhachique vê minha palestra e já me chama para escrever um livro. Aí eu lanço um livro.
ele me conecta depois com o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Aí o Érico já me contrata como agência. Aí o Érico me chama para palestrar no Inclusive, ele tá por dele. aqui. Agora? Vai ter hoje tem um evento dele. O da palestra, né? Isso. Cara, o Érico me levou para palestrar no Mastermind dele. Massa. Eu termino de palestrar no Mastermind do Érico, eu saio fechando contrato com um monte de infoprodutor. E isso agora já 2012. Então foi o mesmo boom que eu tive com clientes do mundo físico, por exemplo. 2012 ou 2022? 2012. 2012 ainda 2012, lá. lá atrás. Mais 10 anos, sim. Mais de 10 anos. Eu ajudei a vender fórmula. Sim. 2, 3 fórmulas eu ajudei. A gente que criou, a nossa agência que criou na época o canal do YouTube dele, o SEO. Massa. Ele gravava o que a gente scriptava. Aí eu me envolvi da maneira mais profunda que você possa imaginar com o lançamento. O que foi uma coisa muito boa na época. Mas vocês já fizeram o lançamento? Eu já fiz de um produto meu, mas não foi voltado para empreendedorismo. Tá. Eu fiz um voltado para finanças, foi. Você sabe como? Sim. É um trampo, né? Sim. Agora imagine você participar de 10, 12. Sim. Cara, foi tenso. Foi tenso. Só o que aconteceu é o seguinte. Quando acabava o lançamento, era aquele momento das pessoas falar, beleza, vamos dar um tempo pro próximo. Então esses meus clientes aqui era recorrente. Esses clientes era por lançamento. Sim. Aí eu falei, eu preciso de alguma coisa nova e diferente. Mesmo que seja aprender mais lançamentos. 2012. Tu ajudava, mas tu não fazia o lançamento ainda. Era assim, eu comecei fazendo SEO para os lançamentos. Sim. Então, a mesma estratégia que eu fiz para ele, de criar um blog, porque a galera na época só comprava tráfego para CPLs. Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu montava canal no YouTube, montava blog, posicionava organicamente e ficava gerando leads orgânicos para o lançamento. Sim. Então, eu passava 3 meses fazendo SEO para o lançamento. Sim, sim. Então, era um custo muito menor. E outra, era um público muito engajado, porque ficava assistindo vídeo o tempo todo. Era essa estratégia que eu fazia. Passou um tempo, aí eu já estava mandando muito bem na copy, eu comecei a scriptar os lançamentos. Scriptar CPL1, CPL2, CPL3, vídeo de vendas, criar os anúncios. Então, a minha agência foi saindo de SEO para virar agência de copy. 2013, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. Para aprender o que os americanos estavam fazendo de mais moderno com relação ao lançamento. Buscando conhecimento também. Eu falei, eu preciso buscar conhecimento. Então, eu fui para os Estados Unidos porque eu escrevi a copy, vendia no primeiro lançamento, mas a mesma copy no segundo lançamento já não vendia. Sim. Porque as pessoas queriam vender o mesmo produto várias vezes, do mesmo jeito, aquela coisa toda que a gente já sabe. Aí eu chego nos Estados Unidos, morrendo de medo também. Aí isso eu já morava em São Caetano, a empresa já estava em outro nível e tudo mais. Chego lá nos Estados Unidos, tava nervoso, né, e tal, tinha acabado de dar uma destravada no meu inglês. Aí eu chego na mesa e falo, ei macho, em inglês, né? Hey, my friend. Como é que tá o lançamento de vocês? Aí os caras, lançamento? Não, a gente não faz mais isso. Falei, tô na mesa errada, esses caras aqui são tudo doidos. Eu fui passando, cara, de mês em mês. Não, a gente não faz lançamento há muito tempo. Eu fui entrando em desespero, porque eu falei, eu tenho uma agência de lançamento no Brasil. E a galera que não faz lançamento. E os caras aqui não fazem mais lançamento? Aí eu fiquei desesperado. E uma outra coisa aconteceu. Enquanto eu estava lá, eu via que o modelo de marketing digital e de eventos lá era completamente diferente. Aqui tem muito network, o que é uma coisa legal. Só que muitas vezes falta um líder. Alguém que chega e fala, galera, ó, vocês estão fazendo network, beleza, agora para todo mundo e escuta o que eu tenho para compartilhar com vocês. Porque você é o líder da comunidade. Inclusive, esse é o modelo para vocês. Sim. Você conecta, você é um hub, mas você também é um líder. O valor principal não está só na criação de conexão, mas na criação de um método para as pessoas seguirem. E foi o que eu vi lá os caras fazendo. Os caras eram um hub de network, mas eles eram os líderes da comunidade trazendo as estratégias. Eles estavam implementando. Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Volto pro Brasil, mas aí tem uma parte muito importante. Eu bati uma selfie. Aprendendo direto da fonte. Aí eu vou lá, posto. Quando eu volto para São Paulo, comecei a receber mensagens assim, ei, cara, vem aqui na empresa, contar o que tu viu lá nos Estados Unidos. E eu recebi uma mensagem atrás da outra. Aí me chamaram para palestrar no evento. Eu tô aqui esperando para entrar, ligando o microfone. E agora com vocês, ele, que acabou de voltar dos Estados Unidos, quebrou o código dos americanos, vai mostrar as estratégias que a gente conhece no Brasil, e não sei o quê. E eu pensando, meu Deus do céu. Eu passei 3 dias no evento, nem saí do hotel. Mas, como um bom cearense, eu domino a arte de se fazer de doido. Sim. Aí eu fui, beleza, fiz a palestra, foi um sucesso. Só que eu já não dava mais conta de atender tantos clientes. Porque os caras chegavam e falavam assim, cara, não dou mais conta. E eu ia aumentando o valor,
Ia fechando. Ia fechando, assim. Eu ia aumentando. Já tinha contratos que eu fechava com valores o dobro e os caras pagavam. Aí eu comecei a aumentar a minha equipe. E quando chegou nesse momento, eu falei: eu vou chegar para esses clientes que fazem lançamento, eu vou propor para eles as estratégias dos Estados Unidos. Mas aí na hora, muitos caras falam assim: não, você tá doido. A gente vai fazer lançamento. Ninguém vai sair do lançamento. Eu falei: não precisa sair do lançamento. Só adiciona esse funil a mais. Eu tive muita resistência. E aí, eu falei, bom, se vocês não querem fazer para vocês, eu vou fazer para mim. Eu saio dos bastidores e eu vou meter as caras e fazer meu próprio laboratório. Chegou ao ponto que, acho que 6 meses depois, como infoprodutor, eu já faturava 2, 3 vezes mais do que como dono de agência. Eu falei, cara, esse é o jogo. É aqui que eu tenho que colocar com energia. tudo, cara. Sim. É aqui que eu vou. Aí eu fecho a agência em Fortaleza. A agência em São Paulo eu pivoto para montar um grupo de mastermind. Então os meus clientes agora viraram meu grupo. E aí eu criei o meu primeiro infoproduto, que foi o Expert Menos Online, esse que formou vários consultores. E aí eu entro no grupo de mastermind nos Estados Unidos, fico indo e vindo por quase 5 anos, participando desses eventos, até que em 2018, aí mais recente, eu decidi abrir a empresa nos Estados Unidos. Porque de tanto participar lá, eu comecei a fechar contratos com empresários americanos. Sim. E aí eu falei, poxa, a gente tem uma empresa aqui para focar em ajudar esses caras, que eu já conheço, E agora que em já dólar, acompanho, né? em dólar e tudo mais. Sim. E outra, o modelo do empresário americano é bem diferente, porque aqui nós fazemos pelo cliente. Lá ele quer que você diga o que fazer. É consultivo mesmo. Claro que tem um done for you, que você pode executar também, mas é um modelo diferente. E aí eu abro a empresa em 2018, fazemos o nosso primeiro evento internacional, e aí o meu caro Daniel Mariano estava lá, representando Olha aí, rapaz, Fortaleza. E representando o clube, viu? ainda, Representando o clube. ainda não existia, né? Mas tá E, representando cara, já. o Daniel é um case interessante porque ele, agora que ele tá aparecendo mais, Sim. só que ele é tão estratégico nos movimentos dele que ele faz um movimento que isso gera resultado para ele, assim, às vezes de 6 meses, 10 meses. Como ele era o único consultor lá, presente, o fato dele estar lá, os caras automaticamente falaram, esse cara tá aqui. Sim. Ele só tava lá. Se ele sabia ou não, era outra história. Sim. Mas ele tava lá. E aí, quando ele volta pra cá, a galera vinha direto assim, ei, o Daniel que tava no teu evento, desenrolado. E ele foi fechando o contrato, cara, só com um projeto, assim, ó, gigantesco. Mas, é por isso que eu falo, não é só sobre o conhecimento, é sobre como a pessoa se posiciona. Eu anotei até aqui posicionamento é importante. Se posicionou. Porque tem muitas pessoas boas que elas são muito críticas com elas mesmas. Sim. E elas falam, não, se for pra eu fazer, eu tenho que fazer um negócio que ninguém nunca fez. E, na verdade, é só começar a fazer. E como é importante a questão das conexões, eu vendo aqui tua história, começou praticamente nos eventos que tu foi participar, né? Tu absorveu o conhecimento, mas também começou a ficar reconhecido. É o que eu prego muito lá no clube, né? Hoje eu vou fazer, inclusive, um evento. E sempre na abertura, de como é aberto ao público, então eu explico muito sobre o clubendorismo e o conceito da importância do network. Né? Que a gente realmente, eu falo até que mais importante do que o porquê do negócio é quem a gente se conecta que vai levar a gente para outro nível. Então, tipo, aí, se conectou com um cara do povo, de repente se conectou com outro, já estava em São Paulo. E, cara, uma coisa que eu fico impressionado assim, que eu falo até pro pessoal aqui em Fortaleza, que São Paulo é outro mundo, né? Você vai para lá, a geração de negócio acontece assim, muito rapidamente, né? Eu tô até conversando com um cara de lá, que a gente vai fazer um evento do clube, inclusive lá. Tipo, um primeiro evento do clube lá em São Paulo, né? Eu vou trazer primeiro ali pra cá, no mês que vem, depois a gente vai fazer um lá pra gente poder conectar pessoas e levar essa mensagem de empreendedorismo, de relação à questão de conexão e geração de negócio. Porque os 3 pilares do clube é conexão, conhecimento e geração de negócio. Inclusive, o estúdio aqui que a gente tá agora, eu sou sócio do clube por conta do clubendorismo, né? A gente tava com os membros aqui, cara, a gente já gera conteúdo. A gente sempre procura estúdio. Vamos criar o nosso. E a gente já oferece isso também pro mercado. Então, como é importante essa questão da conexão. Existe um conceito de Big Idea, de copy, que é muito forte, que a gente brinca, que é o retorno do Jedi. Mas essa ideia é que quando você vai explorar algo fora e volta para os seus para compartilhar. Essa é a ideia. Sim. O que geralmente as pessoas querem fazer? Elas querem se fortalecer internamente para depois ir para outros espaços. Sim. Mas se você analisar até historicamente, como que foram as grandes conquistas? Vai um representante na frente, um explorador, conquista algo e volta para reforçar lá. Então, isso é importante. Porque, lógico, são modelos diferentes aqui. Eu não conheço todos os perfis do clube, né? Vou conhecer da galera. Mas é assim, aqui, vou dar um exemplo. Um dos meus clientes aqui em Fortaleza é o Sistema Verdes Mares.
Eu fiz uma mentoria para todo o grupo. TV Diário, Verdinha, Diário do Nordeste, todos os canais. Todos. Inclusive, eles vão estar conosco lá no nosso evento. Para mim, é mais fácil fechar um contrato com o Sistema Verdes Mares do que convencer um infoprodutor de Fortaleza a querer aprender as estratégias. Sim. Por um motivo muito simples. O Sistema Verdes Mares, ele olha e fala: eu preciso muito da ajuda desse cara. O produtor digital que está em Fortaleza, ele ainda está assim, ó, eu preciso conquistar meu espaço. Então é conflituoso para ele querer uma orientação dentro de algo que ele acha que ele tem que construir o espaço dele. Então o que facilitou para mim é que eu sempre entendi de ecossistema. E o ecossistema é impossível você dominar todas as montanhas. Não dá. Você tem que dominar uma montanha e falar assim, ó, essa montanha aqui eu estou dominando nesse momento, talvez eu até mude. Eu comecei com o SEO em Fortaleza. Era o que ninguém queria. Todo mundo estava brigando, se estapeando por mídias sociais, Twitter. Sim. Na época tinha os meninos lá, cara, que faziam uns negócios de hashtag, de posicionamento e tal. Eu fui pelo SEO, eu fui pela brecha que não existia. Então, é um treinamento em company. Por que eu faço um treinamento em company? Porque me conecta a essas empresas. Outro cliente, Sebrae. Então, uma palestra que eu vendo para o Sebrae, eu teria que entregar para o infoprodutor 1 ano de mastermind. Eu faço em uma palestra para o Sebrae. Sim. São esses movimentos que você vai começando a entender que pessoas compram de maneiras diferentes dependendo do seu momento. Então, é muito mais fácil, por exemplo, vocês irem para São Paulo com uma proposta de, cara, eu tenho uma metodologia de criação de comunidade, que é uma estratégia que funciona A, B, C e D. Aqui nós já utilizamos esse modelo, você pode replicar em São Paulo. Por quê? Lá em São Paulo são ciclos diferentes. Sim. A grande questão é, nos Estados Unidos, é como se fosse assim, ó, nós estamos no ano de 2027. Sim. Em São Paulo, nós estamos no ano 2024. Em Fortaleza, nós estamos no ano 2022. Sim. Então é só você olhar o ciclo e falar, opa, aconteceu isso nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Tá acontecendo em São Paulo, vai acontecer em Fortaleza. Sim. Mas se você for para São Paulo, você fala, galera, tem uma estratégia aqui que vocês deixaram passar, que eu posso te ajudar. Então você olhar hoje, a galera de Alphaville, por exemplo, eles são unidos, mas desorganizados. Eles não conseguem criar uma unidade de network ou de estratégias que vocês já têm aqui. Porque o que vocês têm é extremamente organizado. Sim. Então, para ti, é muito mais fácil tu criar uma segmentação, pegar ali, industrial Alphaville, mostrar o que vocês fazem aqui, os formatos de anúncios, o formato de network, os formatos de eventos e tudo mais, etc., do que só crescer aqui. Porque lá, um contrato que você fechar representa 20, 30 aqui. Daqui, verdade. Mas na hora que você estiver lá em Alphaville entregando uma mentoria, quando o Jedi retorna pra cá, é outra coisa. Tu fala do Jedi, seria a jornada do herói ali, praticamente? É que a jornada do herói, você passou por um momento de dificuldade e você superou. O herói relutante seria tecnicamente o nome mais oficial. Sim. O herói relutante tá tudo bem na tua vida. Vocês estão com um projeto bacana, você tá com seus parceiros, tá tudo bem. Mas você sentiu que tinha algo para fazer. Porque é como se fosse assim, o storytelling, né, tá? É como se você falasse assim, cara, eu quero levar o mercado cearense. Mas a única maneira de levar o mercado cearense é se eu sair, pegar algo e voltar. É muito difícil você mudar algo estando dentro. Sim. Porque você é um insider. Você sai, e aí é o que eu falo, você não precisa sair geograficamente falando. É no sentido de as pessoas perceberem que lá fora a galera tá te valorizando, a galera tá comprando com você. Então quando você volta, não tem objeção. Deixa de ser aquele cara que tá aqui do meu lado e passa a ser um cara que tá lá. Por isso que hoje, em termos de vendas, né? O meu top 1 é São Paulo, naturalmente. Depois vem Minas Gerais, Curitiba, ali, Paraná, e vem Fortaleza. Mas eu não faço campanhas específicas para Fortaleza. 80% do tráfego que eu compro é para São Paulo. Porque é lá que eu vendo mais. Sim. Essa pequena verba que eu gero vai gerar um grande volume. Mas é isso que eu vejo, tipo assim, os grandes players do mercado, a concentração tá lá em São Paulo. Tipo, é difícil você ver um evento de um grande player aqui em Fortaleza. Acontece uma vez, num ano, e às vezes tem gente que tá todo mundo se mudando para lá. Tipo, exemplos aqui, tipo, Paulo Vieira, já tá lá. Muita gente que tinha empresa aqui que se posicionou aqui, vai para lá. Eu vejo que, tipo assim, parece que o celeiro aqui ele não é tão promissor.
Eu não sei se tu tem essa mesma visão. Assim, tu É que que, inclusive já assim, tá até. Eu queria até entender, tipo assim, por que tu quis permanecer lá em Orlando, né? Tipo assim, o mercado de lá é para justamente nessa estratégia que tá falando, tipo assim, de aprender lá para levar para São Paulo? Seria nessa pegada? você quer a resposta sincera ou a técnica? Sincera. Eu vou começar pela sincera. Em Fortaleza, eu vou ter cuidado com a forma como eu vou falar, Sim. tá? Pra não magoar ninguém. Mas é que em Fortaleza é muito fácil, relativamente fácil, você zerar o jogo. O que é zerar o jogo? Você alcançar uma estabilidade, você ter os seus clientes e você tá bem. Bem assim, o colega falou, vou ali nos Estados Unidos fazer uma viagem, vou ali na Europa fazer uma viagem, volto aqui, tenho meus negócios. Então, a maioria dos empresários, eles iniciam a jornada em uma busca financeira. Cara, eu não quero me preocupar mais com as minhas contas, eu quero ter uma grana, que eu possa ter um carro legal, que eu possa ter uma casa bacana, que eu possa viajar algumas vezes no ano e que eu não me preocupe. Quando você tem esse resultado, naturalmente você dá uma segurada. Então, se você for comparar o custo São Paulo e Fortaleza, é discrepante. Sim. Mas se você comparar o custo São Paulo, Orlando, também é discrepante. Então, quando você aumenta a sua régua, que você tem que falar o seguinte, opa, se eu estivesse em Fortaleza, a conta era aqui. Se eu estou em São Paulo, a conta é aqui. Isso te obriga a querer fazer mais. Só que isso é uma condição que as pessoas criam que não é obrigatória. Você pode estar em Fortaleza, reduzir os seus custos e falar assim, eu tenho uma missão que eu quero executar. Que foi assim que eu comecei. Eu não comecei por questões financeiras. A minha ida para os Estados Unidos não foi uma questão de meu sonho. Não, foi porque eu estava num evento e eu começava a ver que as pessoas precisavam da minha ajuda. Então o que eu percebo é muito mais difícil eu ajudar um cara que já está estabilizado, porque às vezes ele fala assim, tá bem, tô de boa. E às vezes ele cria na cabeça dele algumas metas, mas pensa, não, eu quero dominar isso, eu quero dominar aquilo. Só que proporcionalmente falando, é uma meta pequena do que ele pode alcançar. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, acho que é uma campanha que vale a pena vocês executarem. O fato de você invadir um espaço que não é o seu, lá você vai gerar resultados, mas quando você volta, você eleva. Porque vai pelo exemplo. Caramba, os caras estavam aqui do meu lado, e onde é que o cara tá aqui agora? É mais difícil você querer fortalecer, porque você não vai falar isso, obviamente, né? Mas vamos supor, tá? Sim. Que tem algumas pessoas que você chega pro cara e fala, cara, se tu fizer isso aqui, isso, e o cara fala, não, mas tá bom. E tu fica assim, caramba, meu, o cara tem tudo pra crescer, mas o cara não quer. Porque ele já superou o que pra ele era a maior dor, que era uma questão financeira. Então, aqui, você vai ter uma resistência maior a investimento, porque o cara vai falar assim, mas por que eu vou investir se ele não tá acostumado a investir? Então, ele vai ter uma dor maior no investimento. Aqui, ele já tem um resultado. Então, quando você está com resultado, a premissa é, eu sei o que eu tô fazendo. Então, e terceiro, como ainda é um ambiente que você tem poucos players que realmente se destacam, tem um pouco do ego. Do cara falar, se eu aceitar a ajuda do Daniel, eu tô assumindo que ele é melhor do que eu. Sim. Mas eu sou melhor do que ele. Sim. Então vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque pra ele, não, eu trouxe o cara pra ser meu sócio, esse cara pra ser meu parceiro. Tem muita dificuldade em pagar. Em São Paulo é diferente, porque os caras, eles não querem sociedade, não querem parceria. Eles falam, quanto é que você cobra? Tanto? Beleza, pronto. Mas qual que é a vantagem que a gente tem aqui? O teu custo de mão de obra vai ser mais barato, porque o custo de vida é mais barato. Então, uma pessoa que tem equipe em Fortaleza e atende clientes em São Paulo, ele vai ter um high ticket com um custo menor para ser atendido. Então, essa é a vantagem. É a mesma lógica. A minha equipe é distribuída em todo o Brasil. É mais em conta do que contratar pessoas nos Estados Unidos. Entendi. Aí quando chegou lá nos Estados Unidos, tu percebeu que tinha uma oportunidade, né? Tinha algo lá para poder ajudar o pessoal. E aí lá, a dor do pessoal era a mesma de São Paulo? Tipo, era questão de posicionamento, SEO? Ou já era algo novo que tu aprendeu lá, desenvolveu, entregou pra galera e tá, tipo, até hoje fazendo aí isso que lá? entra o vender todos os dias. Sim. Porque lá, quando eu cheguei, eles falavam de criar um sistema. Então, eles falavam de previsibilidade. Como que você cria um resultado previsível. Tu tem filhos? Tem uma menina. Quantos anos? 4. Beleza, bem parecido. Quando eu fui a primeira vez, eu não tinha filho. Então, eu perguntava assim, cara, por que vocês não fazem webinar à noite? E falava, porque eu tenho família. Então, nos Estados Unidos,
A ideia de sucesso é o cara conseguir ter um resultado mais automatizado, mais organizado. Ele superou aquela barreira de eu tenho que trabalhar o tempo todo. No Brasil, isso ainda é romantizado. Aquele cara que acorda às 5 horas da manhã, Toma um banho gelado. um banho gelado, ele vai correr, ele entra no avião, vai palestrar num canto, fazer uma reunião, volta e tal. Para o americano, aquilo ali não é um sonho, é um pesadelo. Ele olha aquilo e fala assim, não faz sentido. Esse cara não tem dinheiro? O que tá acontecendo com ele? É diferente. Tanto que os caras mostram lá, você pegar um Cardone da vida, ele faz um rolê como esse, mas ele tá com as filhas, ele tá com a esposa. O valor família nos Estados Unidos, ele é muito mais forte, empresarialmente falando, do que no Brasil. Porque no Brasil ainda existe uma premissa que é, o homem saiu para ganhar o sustento. E por isso ele tem uma licença para deixar a família com a mãe e ele não vai ser tão presente. Para eles lá é fracasso isso. Se você tá... Aí você entra num conflito. Você fala, cara, eu quero crescer, mas eu não posso abandonar minha família. Eu tenho que estar com a minha filha. E agora? Você precisa de sistema. Você precisa de alguma coisa que permita que você tenha resultados crescentes sem que você precise estar envolvido. Então eu percebi que lá eles tinham metas diferentes. Quando eu entendi isso, eu volto pro Brasil com essa metodologia. E que deu muito certo. Mas eu nunca tive a pretensão de querer ajudar eles lá. A minha pretensão sempre foi, eu vou para os Estados Unidos, eu vou aprender. Absorver e vou voltar para vender aqui. Tanto que muitos falavam, me leva para o Brasil. Eu falei, ok, te levar para o Brasil, o quê? Fica quieto aqui. Me deixa vender sozinho. E por muito tempo eu fiz isso. Ia, voltava, tanto que os nossos eventos... Então, a tua premissa, inclusive, do produto era justamente, tipo assim, você vai vender todo dia para ter essa liberdade? Eu não precisava entrar nessa meta, porque, como eu te falei, se eu falo, para você eu posso falar que você tem filho, então você entende. Mas se eu falar para um cara que não tem família, que ele vai vender mais para ele ter mais tempo, ele nem liga. E, infelizmente, tem muitos homens também, muitos pais, que eles não ligam, cara. Eu tenho colegas de mercado que o filho nasceu e ele não estava lá. Isso eu não consigo nem conceber a minha filha nascendo e eu não estar presente. Então, para os caras, eles não, faz parte da missão. Então, a narrativa não conecta. Onde que eu ganho os caras no Brasil? Quando eu falo o seguinte, você sabe, né? Aí o cara, o quê? Você poderia estar ganhando muito mais, né? Você sabe que tem umas estratégias que você deveria ser o primeiro a fazer no teu mercado. Você sabe que tem uns caras aí que são bem inferiores a você e os caras estão tendo mais resultado porque você não está fazendo isso. Então, eu vou no reptiliano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Reptiliano limpo que não é o corte. Porque se eu for pelo benefício, você vai ter mais liberdade. Os caras não conectam. Então você tem que entender a copy para o mercado. Não é a copy para falar sobre você. Isso faz muita diferença. Massa. Aí, viu, mano? Vamos fazer essa copy lá pro clube, viu? Mudar as coisas. Massa. E aí, Nathanael, essa questão do método, né? Como é que funciona? Como é que eu, empresário, né, que está acompanhando aqui o Clube Cash, o que eu preciso fazer para eu poder conseguir realmente vender todos os dias, ter esse faturamento, bater as metas e realmente crescer? Beleza, vamos por partes, tá? O vender todos os dias significa que todos os dias você precisa fazer movimentos comerciais. Então, se vocês quiserem anotar, né? Todo o processo de vendas passa por 3 fases: segmentação, engajamento e a oferta. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, você que é empresário e sente que o teu negócio já deveria estar num outro nível, tem um único elemento que, se você parar para prestar mais atenção, você pode dobrar ou triplicar os teus resultados aí em 2024. Beleza? Eu tô te segmentando. Eu tô falando assim, cara, tem uma coisa que tá faltando para você. Se você resolver isso, dá para aumentar o teu resultado? Já no próximo. Sabe o que é? As pessoas que você convive. A diferença entre uma empresa... Vou usar essa palavra. Não, eu tô criando pra ti já. Dá pra fazer mais tarde. Porque tu tem que chegar para as pessoas, tu pode fazer assim, ó. Galera, vamos lá. Nós estamos em abril. Quem é que acredita que existe potencial para sua empresa dobrar o resultado até o final do ano? Todo mundo levanta a mão. O que vocês acham que estão faltando? As pessoas vão falar estratégia, processo, blá, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é verdade, mas tem uma coisa que é a mais rápida para ser acessada e pode gerar um resultado mais imediato. É a conexão. As pessoas que você conhece. Um único contato bem feito para a tua empresa pode gerar resultados que nenhuma campanha de marketing vai ser capaz. Porque você vai ter uma coisa que é acesso. E é esse acesso que vai fazer a diferença para você. Então aqui nós estamos fazendo a segmentação.
A segmentação é quando você não está falando para a pessoa o que você acha que ela deveria ter de resultado, mas ela está falando para você. Quem aqui gostaria de dobrar o resultado? Quem acha que é possível? Beleza. Se você está dizendo, por que ainda não alcançou? Ah, eu acho que está faltando isso, está faltando aquilo, não sei o quê. Porque no teu caso é mais fácil vender o teu, porque você não tem tantas objeções. As pessoas já concordam contigo. Sim. O problema é, você fala, todo mundo concorda comigo que uma conexão pode gerar? Concordo. Agora, existe um segundo elemento. Você está no networking certo. Se você não tem a meta muito bem estabelecida, você perde essa oportunidade. Porque às vezes você vai apresentar a sua empresa e do lado tem um cara que pode ser o teu parceiro para triplicar o teu negócio, mas você não está pronto para apresentar o teu negócio. Você não tem um pitch bem feito, você não tem uma oferta irresistível, você não tem uma comunicação clara que mostre a proposta de valor do teu negócio. Então existem pessoas que estão extremamente preparadas para fazer uma apresentação, só não tem network. E existem pessoas que têm o network, mas não estão preparadas para se comunicar. E por último, existem pessoas que têm o network, estão preparadas para se comunicar, mas falta o conhecimento para expandir esses resultados. Não adianta você ter... Porque o que você precisa fazer? Você precisa se atacar. E o que é esse auto-atacar? É quando você fala assim, só network não é o suficiente. É muito importante, mas não é o suficiente. Porque você trabalha com os 3 pilares. Sim. Então é como se você falasse o seguinte, a única maneira de realmente ter esse resultado é se você trabalhar os 3 pilares. Que é ter acesso, saber se apresentar, ter o conhecimento, e aí você vai trabalhando todos esses pilares. Porque no método, a ideia é, todos os dias as pessoas elas mudam as suas metas, quase que milimetricamente. Então eu entendo qual é a demanda do momento, logo do dia, para atrair as pessoas. Uma vez que eu chamei tua atenção, poxa, eu já te segmentei agora. Por quê? Eu tô falando de algo que é do teu interesse. Eu não vou dar um exemplo aleatório, eu vou dar exemplo do teu evento. Sim. Porque é impossível o nosso cérebro reptiliano não se interessar por aquilo que é algo pessoal. Então, o que eu faço? É o que eu ensino para os alunos. Você precisa tentar entender o que neste exato momento vai chamar a atenção das pessoas. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu vendo, né, qual é a estratégia que eu uso? Aí você vai entender que vai ficar mais fácil. Eu uso muito a estratégia de ancoragem. Eu fiz um evento em São Paulo. E eu coloco um high ticket, porque eu vendo um pacote. Olá, você vai para o evento presencial, você vai ter acesso à mentoria, vai ter acesso a isso. Quando a pessoa vê o preço, ela já tem um impacto. Ela fala, caramba. Aí alguns falam assim, mas e se eu quiser só o evento? Então, a própria pessoa, na cabeça dela, ela tenta resolver aquela oferta. Mas ela para de questionar se eu sou bom ou não. Entendeu como é que funciona? Sim. Então, se você chegar e falar o seguinte, ó, nós temos um programa, que é um programa de 12 meses, que a gente ajuda a ter acesso ao network, assim, etc. E é um programa de R$20 mil por mês. Quando o cara ouvir isso, ele para de pensar a respeito do Clube Cash, né? Que vai ser só o clube agora. Ele para de pensar sobre isso, ele começa a pensar, caraca, 20 mil, meu? Putz, mas 20 mil? Mas peraí, o que esse cara vai fazer? Ele não consegue pensar em outra coisa. Porque a mente recebeu uma oferta, um estímulo, a pessoa fica pensando sobre aquilo. E é nesse momento que a pessoa está distraída, a barreira mental dela é desativada, que aí você pode falar, mas deixa eu te falar, para alguns de vocês, talvez não seja a melhor opção agora, porque vocês estão no começo, é assim, é assado, tal. Vamos falar de outras opções? O cara desesperadamente às vezes vai, vamos. Só que o cara que ele tem um poder aquisitivo maior, ele fala, não, explica melhor isso. E ele vai começar a desenvolver. Então essa é uma estratégia de segmentação. Porque é muito mais fácil você oferecer algo high ticket primeiro, e depois você ir descendo, do que você chegar com um ticket menor. Então, eu fiz isso em São Paulo, eu fiz isso em Fortaleza. Ao todo, nós tivemos cerca de 9.300 pessoas mandando mensagens inbox, juntando aí os 2 eventos. Mas o que é legal? Todas essas pessoas que viram a minha oferta, agora estão recebendo um remarketing de um evento de R$1.000 online. Ah, não, beleza, esse aqui dá para mim. Mas ela nem pensa mais a respeito. E, cara, tiveram empresas assim grandes que falaram assim, não, mas não tem como fazer um desse aqui na empresa, vamos fazer um pacote pra cima, assim, assado. O cara nem me conhece, é público frio. Mas aí que vem a parte da ancoragem. A pessoa viu meu anúncio, ela viu o preço, aí ela vai no Instagram pra ver se bate. Então, às vezes, o que você vai precisar fazer é, no perfil do Instagram, precisa ter mais essas ofertas.
Sim. Para que a pessoa olhe e fale, beleza, bate. Então, esse é o engajamento. Então, segmentação. Você segmenta por oferta. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é, tenha alguma coisa high ticket. Porque é como se você passasse a mensagem assim, ó, não é caro, você que é pobre. Não com essas palavras, né? Sim. Mas é isso. Cara, tudo bem. Se você não está no momento financeiro... Cara, é aquilo que não traz resultado, né? É isso. Ó, se você não está no momento financeiro para fazer esse tipo de investimento, eu entendo. Espero que você se recupere em breve. Mas se você precisa de opções mais acessíveis... Cara, para quem tem dinheiro ouvir isso... Esquece. O cara, ele... Não. Não é que eu não tenho. Eu quero saber se vai valer a pena. Aí, beleza. Mas isso é uma segmentação. Então, você pode segmentar por oferta ou você pode segmentar por discurso. Quem aqui quer? Porque quando você... Me dá um exemplo de alguma headline, vai. Não precisa ser de vocês, mas se quiser dizer de vocês, pode ser. Qualquer headline que vocês usam para vender. Do clube? É. Normalmente a gente fala muito, tipo assim, do ambiente certo, pessoas certas e conhecimento certo. Beleza. É uma das... Mas em headline, vocês usam isso como? Se você quer ter resultados, se você quer crescer... Se você quer se conectar com pessoas certas, né? O clube foi feito para isso, né? Que tem esse ecossistema. Tá bom. Então, uma sugestão de segmentação mais agressiva. Você já parou para pensar que tem pessoas que estavam do teu lado e já alavancaram o negócio, foram para um outro nível e você olha assim e fala, como é que esse cara fez isso? Você já parou para pensar a diferença entre empresas do mesmo setor, do mesmo ramo, que uma cresce de maneira contínua e outros ficam mais estagnados? Na minha experiência, acompanhando centenas de negócios, eu percebi que tem um padrão em comum. Aquele empresário que ele se isola, que ele não se conecta, que ele não está no ambiente certo, ele perde as oportunidades, ele perde o conhecimento, ele perde as conexões. Então, se você quer fazer alguma coisa pela sua empresa, se conecte com outras pessoas. O problema é onde, Natanael? Cadê esses caras que querem se conectar, querem crescer? Porque tem grupos e grupos, concordo com você. Então, eu vou te mostrar como que você define se um grupo para você é bom ou se você tem que fugir desse grupo. Primeiro pilar. Aí tu começa a colocar um monte de checklist, ó. Um grupo tem que ter isso. Um grupo tem que ter isso, tem que ter isso. Aí você vai listando. Para o cara falar o seguinte, é verdade, um grupo precisa ter tudo isso. Agora, onde que eu encontro? A propósito, é exatamente esses os pilares. São exatamente esses os pilares que nós trabalhamos no nosso clube. Mas você foi falar do teu clube por último. Sim. O problema é que muitas vezes o vício é começar a falar de você. Não, nós somos um clube, a gente ajuda, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Eu não quero saber de você ainda. Eu quero saber... Tu tá fazendo isso, né, Leon? Tá fazendo isso, né? Rapaz, mas claro que não... Mentoria... Essa mentoria particular aí, viu, rapaz? Depois eu vou ter que assistir esse episódio. Eu nem tô nem vendo. Não. Como é que tá o tempo, Cadê Lugão? Ainda tá zero aqui. Não é? Então ela tá indo. Tá quanto tempo mesmo? Hã? Ah, beleza. Depois tu bota aí pra poder ter uma noção. Até porque tem outro podcast depois. Porque assim, ó... Nesse primeiro momento funciona, porque não tem. Então é um espaço vazio que vai ser ocupado. Mas, por exemplo, cara, vou montar um clube lá em Fortaleza. Quem são os meus concorrentes lá? Tem um tal de Clube Cash, agora é só clube. Não, na verdade, o Clube Cash é um podcast do grupo. O clube, é porque o clube... O Clubedoria. O Clubendorismo a gente quer mudar só pra clube. Porque, Tá tipo bom. assim, tu falar com o Mariano, ele se chama só clube. Se tu aperta qualquer membro, ele chama de clube. Ele não vai falar o nome completo. Beleza. Ele já vai mudar. Então tem um clube. É. Cara, lá em Fortaleza tem um clube, tá bom. A primeira coisa que eu preciso fazer é... do jeito que vocês estão hoje, vocês estão desprotegidos. Sim. O que é desprotegido? Você não tá se atacando. E quando eu falo de se atacar, você vai entender melhor. Mas vamos imaginar que eu vou lançar o Clube 2. Tem um Clube 2. Beleza? Certo. Se eu chegar, eu vou falar o seguinte, olha... O que eu percebi aqui em Fortaleza? Tem alguns grupos de network, a galera lá bate um papo, se conecta, etc, etc, etc. Mas será que é realmente isso que você precisa agora? Mais eventos? Conhecer mais pessoas? Ou será que está no momento de você ouvir uma estratégia que realmente vai trazer resultado para o seu negócio agora? Porque tem um momento que o que te falta é um processo, é um plano de 3 linhas que você possa executar agora. Então, para vocês que querem ficar horas conversando para no final nem saber o que fazer, já tem muitos grupos aí para vocês. Agora, se você sabe que a conversa é importante, que o ambiente é importante, mas você precisa de um plano, de uma estratégia para você executar agora, é com vocês que eu quero falar. Mas eu te coloquei nessa caixa. Então, se você chegar e você falar isso, olha, nós estamos numa fase agora que a gente já tem isso aqui consolidado. Mas eu sei que alguns de vocês, nesse momento, o que vocês querem? Vocês querem um modelo de funil que sirva para qualquer negócio, que você possa implementar em 7 dias, que vai dar, no mínimo, o dobro de resultado de tudo que você já fez até agora.
Porque você é o detentor da novidade. Um exemplo agora com a IA. Você pode chegar e falar assim, ó, uma vez por mês, vocês vão ter acesso a uma estratégia inédita para que vocês possam implementar e nós vamos acompanhar você. Muitas vezes é isso que o cara vai querer. Sim. Caramba, eu vou ter acesso a uma estratégia que o cara vai me dar para implementar. Você deu um momento prático para ele. E o resultado, né? E o resultado. Sim. Porque você pode prometer, eles não fazem nada. Mas a vantagem é que, aí vem a última parte, que é da oferta. Eu estou segmentando a minha promessa. Porque no final das contas, você está entendendo... Segmentação, engajamento e a oferta. certo. Porque a oferta não é exatamente eu pedir para você comprar. É só eu perguntar se você concorda com o que eu disse. Então, se eu quero que o cara entenda local certo, pessoas certas, oportunidade, etc., isso é fácil de concordar. O difícil é ele sentir assim, ó, que eu preciso de uma urgência agora. Aí, por exemplo, olha, nós temos um programa... Porque eu vi que tem os eventos, né? Eu consigo os eventos, consigo isso, consigo aquilo. Essa é uma boa vantagem. Mas a partir do momento que você se tornar o líder e as pessoas desejarem ter um momento de mentoria contigo, aí vira o jogo. Porque você pode falar para os membros, uma vez por mês eu vou fazer mentoria em grupo. E quando você entrar, na primeira vez eu vou fazer uma mentoria individual com você. Eu tenho certeza que para alguns, o simples fato de vir aqui no podcast já é alguma coisa que para eles tem muito valor. Porque vai dar autoridade para os caras, vai dar visibilidade. Mas imagina só que você fala, você vai lá no podcast, vou te ajudar a montar a tua copy e eu vou te ajudar a montar uma oferta lá para ficar rodando a tua campanha durante 12 meses. Porque o podcast vai ser o lançamento do produto. Tu pode lançar como lançar o seu produto no podcast. E tu vende isso para um grupo específico. Sim. Mas tem que ter essa escassez, tem que ser assim, não, já acabou. Foram só 3 vagas. E o cara fala, não, mas deixa eu entrar, eu tô no grupo há mais tempo. Para os caras brigarem realmente. Fala assim, poxa, eu vou sair do grupo então se eu não entrar nesse negócio aí. Tá bom, cara, vai, paga. Mas é um exemplo prático para vocês de porque por muito tempo, o que acontece? Tipo assim, quando eu tive a ideia de montar o clube, foi mais pensando realmente no movimento. Aí depois, passando tempo, eu tive a oportunidade de ir para um evento que teve aqui em Fortaleza, que tava o João Kleber, o Thiago Nigro, tinha outro cara também que não era tão relevante assim no mercado. E aí eu fui meio cara de pau, liguei para a organização do evento assim, ei, cara, eu queria falar com um dos palestrantes, tinha como? Eu tenho uma comunidade aqui de frente, naquela época eu acho que tinha 15 pessoas só. Eu tenho uma comunidade aqui, eu queria falar com alguém. Aí ele, você quer falar com quem? Eu disse, pode ser o João Kleber, porque o Thiago Nigro já acompanhava, já conhecia, já tinha vindo lançar um livro aqui, a gente bateu um papo e tal. Aí ela, pode. Aí fui lá no camarim dele, tive 15 minutos pra bater um papo com ele, aí cheguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, eu tô com um projeto aqui que não é pra tu comprar, é só pra tu me dar um insight. Por isso que eu tô falando como é importante as pessoas, né? Uhum. E aí eu falei pra ele, eu tô aqui com a ideia do clube, ele funciona assim, assim, e aí ele falou assim, poxa, tu ganha dinheiro como? Eu disse, não, a gente faz curso voltado pra negócio e tal. Ele, cara, é o seguinte, hoje em dia, isso faz um tempo, foi um pouquinho antes da pandemia, tá começando a ter os modelos de clube de assinatura, né? Tu deveria cobrar um valor, tu deveria realmente entregar mais, fazer tal coisa e tal. Deveria ir por esse segmento que só curso, porque curso não te dá muito uma previsão. Mas tu chegasse pra mim e dizer assim, tem um clube que tem, sei lá, 120 assinantes, já existe esse cara, já fatura tanto por mês e pode escalar mais ainda. Aí eu disse, macho, beleza. Aí eu disse assim, cara, mas se eu cobrar um valor, macho, a galera vai sair. Aí disse assim, aí que tá. Se tu cobrar um valor e a galera sair, teu negócio não tem valor. Agora, se tu cobrar um valor e só um ficar e pagar, aí pode botar foco que aí tu já lançou teu MVP, vai dar certo. Aí eu, fui pra casa e fui começar a modelar um negócio para estruturar nesse modelo que a gente tem atualmente. Legal. Então foi muito nessa pegada, nessa visão. E justamente nesse momento que a gente está no clube, é justamente pensando nisso. É na escala em relação até a questão da rentabilidade mesmo. Tipo assim, de colocar dinheiro para dentro para a gente poder fazer mais movimentos bacanas, né? Porque, tipo assim, o clube ele começou com uma assinatura muito barata. Então chegou um momento que eu disse, isso aqui não dá nem para pagar as contas. Então depois a gente foi começando a lançar outros movimentos, né? Tipo outros planos. Hoje em dia tem um plano mais top e tal do clube, então a ideia foi essa. Começou também a entrar muita gente boa, porque naquela época quando eu me conectei, o clube nasceu no Sebrae. Então, me conectei com a galera que nem tinha negócio. Tipo assim, eu quero empreender. E não tinha. Então, depois de um tempo, foi começando a chegar gente, já tinha um negócio estabelecido. Depois começou a entrar gente maior e tal. E muito agora gente boa, né? Que agora tá, o Mariano tá aqui. Entrou uma galera muito legal no clube que não tinha antigamente. Então, agora que tá realmente criando um movimento legal do que antigamente. É uma coisa fácil para vocês implementarem, que serve pra galera que tá assistindo, que é o que eu chamo da oferta irresistível. Que ela também é uma oferta de ancoragem. Então, por exemplo, vamos imaginar que você lança uma mentoria. R$5.000 o ano, por exemplo. Uma coisa que tem grupos e etc. Quando você aparecer lançando alguma coisa nova, os caras do clube vão falar, ei, isso aí a gente tem direito? Mas não, isso aqui é uma coisa, é um projeto novo e tudo mais, etc, etc.
Mas olha o que é interessante. Esse cara que vai pagar isso aqui, ele pode perguntar, se eu comprar isso aqui, eu posso participar do clube? Então, às vezes, vai ser mais fácil o clube ser bônus Sim, do que produto principal. sim. Porque você já tem um valor ancorado do clube e você está criando coisas novas. Porque existem pessoas que estão no clube que vão querer comprar o extra e existem pessoas que vão comprar o extra para depois participar do clube. Sim. Que é o modelo que eu faço hoje, por exemplo, com os meus grupos de negócio. Então, eu tenho as minhas mentorias. Da mentoria, a pessoa pode avançar para um grupo de negócio. Mas tem pessoas que só querem um grupo de negócio. Sim. Só que quem compra o grupo de negócio tem acesso às mentorias, tem acesso à escadinha para trás, que é o que a gente chama de mix de produtos. É você montar um mix não baseado somente em formatos, mas em experiências diferentes. Hoje é muito mais difícil você vender um curso online. É mais fácil você vender um programa de 4 semanas, uma imersão ao vivo. Isso é o mais fácil para vender. Mas só para não perder a linha da copy, né? Então eu falei segmentação, Sim. engajamento e Engajamento, oferta. A segmentação, ela conversa com o nosso cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano. Então nós temos a amígdala cerebral, que vai dar essa ideia de urgência, de opa, é a mesma coisa, tá no aeroporto. Tá lá falando um monte de coisa. Atenção, voo para Fortaleza. Opa, é o meu. Teu cérebro presta atenção. Então, a amígdala é ativada. E tem uma outra parte que é chamada glândula pineal, que é o que dá esse... Cara, isso aqui vai dar certo. Nossa, que bacana. O equilíbrio dessas duas coisas é... O cérebro reptiliano, ele ativa a amígdala, que é a urgência. Opa, tá falando pra mim. Depois, quando você vai falar com o sistema límbico, que é quando você vai liberar dopamina, quando você vai liberar endorfina, serotonina, porque você está... A ocitocina, são os 4 neurotransmissores do bem-estar. Então, por exemplo, dopamina, cara... Isso que eu não posso contar no ar. Mas eu pensei em uma estratégia pra vocês. Que tu vai usar na sua tua palestra hoje, cara. Eu acho que vai dar uma bombada. Mas eu não vou te contar agora, só depois que eu terminar a gravação. Isso é gerar dopamina. Sim. Que eu estou criando uma expectativa em ti. Você começa uma palestra, você pode começar. Galera, eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, vocês vão ter nas mãos de vocês um plano para você finalmente levar o negócio para um próximo nível. Então, a primeira coisa, eu quero dar parabéns para vocês. Porque vocês que estão aqui na palestra hoje, vocês vão ter a oportunidade de sair na frente. Isso é dopamina. Criando uma expectativa positiva. Endorfina é quando a gente toma um analgésico. É para aliviar a dor. Até quando eu chego e falo o seguinte, olha... Se você quiser vender, existem 37 passos que você precisa seguir. Só que hoje eu vou resumir isso em apenas 2. E você vai conseguir colocar em prática nos próximos 30 minutos. Então eu criei um cenário doloroso e eu falei, mas esquece isso. Eu vou resolver isso pra você. É endorfina. Outro exemplo de endorfina é quando eu chego assim e falo, olha, o negócio tá ficando difícil para muitas empresas. Tem empresas que não estão conseguindo crescer, tem empresas quebrando, não sei o quê. Talvez alguns de vocês agora, nesse momento, estão enfrentando o pior momento de faturamento do negócio. 2024 você começou cheio de expectativa e você falou, cara, 2024 vai ser meu ano. Aí você olha pro faturamento, tá 20, 30% menor do que ano passado. O que eu vou mostrar pra você agora vai resolver esse problema. Então eu agitei e depois eu aliviei. A endorfina. Só que quando você tem a técnica, você sabe o que você tá fazendo. Você fala, eu vou jogar uma dose absurda agora de dopamina, chego com endorfina, então o cara tá na expectativa, tá aliviado. Ele tá pronto pra me ouvir. Mas até você chegar lá, você precisa preparar a pessoa. Senão, quando você estiver falando, o cara tá só te ouvindo. Então, muitas vezes, é um blá, blá, blá na cabeça dela. Aí vem a ocitocina. A ocitocina é quando eu chego assim e eu falo sobre um segredo, conto uma história, conto os bastidores. Então, quando eu chego pra ti e te conto a minha história, o teu cérebro não consegue recusar ou ignorar a minha história. Você vai imaginar o que tá acontecendo. Por um pequeno período de tempo, o teu neurônio espelho é ativado. Então você começa a assumir a minha história como se fosse sua. Então você tá me ouvindo e você tá ali vivendo aquela situação. Sim. Então quando você chegar pra pessoa e falar assim, galera, isso que você acabou de contar, pode ter certeza que todo mundo foi com você lá pro camarim do João conversar com ele. A gente imagina a cena. Sim. Quem conhece ele consegue imaginar até a voz dele falando contigo. Sim. Ele conversando contigo. A gente consegue imaginar, porque a gente assume o neurônio espelho, a ocitocina. Gera conexão. Então, quando você tá fazendo uma cópia, você tem que falar, gente, eu vou contar um negócio pra vocês que fez muita diferença na minha vida. E talvez algum de vocês se conectem. Você já fez o setup. Quando você começa a contar, a pessoa vai viver aquela cena. Só que tem que ter um tempo, porque senão a pessoa ela pode se desconectar. Mas você criou aquele cenário. E por último, é a serotonina,
A serotonina é quando você fala sobre você mesmo. Por isso que, por exemplo, pessoas mais idosas, quando a pessoa fala sobre o passado dela, quando eu era menino, lá no Maranhão, quando eu era criança, quando a pessoa lembra de algo da infância dela positivo, libera serotonina no organismo. Tanto que pessoas que têm baixo índice de serotonina começam a desenvolver Alzheimer, começam a desenvolver algumas doenças relacionadas ao cérebro. Falta da capacidade de gerar serotonina, porque ela é responsável pela nossa capacidade cognitiva. Então, a pessoa falar sobre ela gera uma recompensa financeira, ou uma recompensa emocional. Então, na COP, como é que eu faço para a pessoa pensar sobre ela? Gente, coloca no papel agora. Tudo isso está para fazer na abertura da COP, né? Eu quero que vocês coloquem no papel agora, 31 de dezembro de 2024. Qual é o resultado financeiro que a sua empresa vai gerar até lá? Eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Quando o cara parar e ele começar a escrever, você colocou ele num estado emocional de serotonina absurda. Segundo, você deu um comando e a pessoa seguiu, te coloca numa posição de autoridade. Então o cérebro da pessoa fala o que ele falar, eu vou seguir, porque ele tá fazendo, então é pra gente seguir. E terceiro, outras pessoas fazendo a mesma atividade geram um senso de comunidade. Então, e outra, você está no mesmo ritual, todo mundo tá baixando a cabeça e escrevendo. Isso é muito forte. Por isso que antes de um pitch, se você vai seguir no checklist. Já ativei dopamina, já fiz endorfina, já fiz serotonina, já fiz ocitocina. Essa pessoa tá pronta para vender, para comprar. Eu tô pronto para vender para essa pessoa. Agora, eu tô lá assistindo tua palestra. E tu começa lá. Neocórtex, que é o mais técnico. Aí eu falo, não fez dopamina, não fez isso, não fez isso. As pessoas não estão prontas emocionalmente para receber aquela mensagem. Então, o potencial de compra vai diminuindo. Sim. Porque a atenção que a pessoa te deu é como se fosse assim. Por que pra gente agora, nós estamos conversando? É fácil pra mim e pra você não olhar o nosso celular. Não se distrair. Porque nós estamos juntos aqui conversando e está gravando. Saímos desse momento aqui, a gente vai olhar o celular. A gente vai voltar pro nosso agir normal. O processo de vendas, a gente tem que criar essa situação aqui. Por mais que a pessoa possa olhar alguma coisa ou outra, mas ela está conectada com você. E isso é científico. Então, às vezes, as pessoas pensam muito no fluxo da oferta, disso, daquilo, mas eles perdem a capacidade de comunicação eficiente, que tem que ter um final. Que é no final chegar e falar assim, ó, e aí, cara, te ajudou isso que eu te falei? Ajudou, né? Pegou esse plano? Pegou. Você quer ficar com essas anotações aí e tentar fazer sozinho, ou você quer minha ajuda? Nathanael, eu quero tua ajuda. Beleza, vamos conversar. Pronto. Mas eu te conduzi, porque eu aproveitei aquele gap emocional que a tua barreira mental está totalmente desativada. Então, por exemplo, as nossas filhas, elas não têm barreira mental ainda. A barreira mental ela é consolidada aos 7 anos. Mas a frequência cerebral delas é quando, às vezes, você fala uma coisa, ela acredita. Porque ela não tem filtro ainda. Quando você vai crescendo, então, meu pai, que já tá nos 60 e pouquinho, para eu convencer ele mudar de ideia é muito difícil. Porque a barreira mental já tá consolidada, já tem arame farpado, já tem código de segurança. É uma barreira. Para desativar essa barreira é muito difícil. Então, o que você faz? Você tá certo. Realmente, o que você tá dizendo faz muito sentido. Mas você já pensou na possibilidade de... Porque eu concordei com ele. Depois de concordar, aí eu posso apresentar uma nova ideia. Aí entra pra gente fechar os 3 últimos... os 3 perfis, que é o cético, o empolgado e o frustrado. O cético é aquele cara que ele olha pra ti falando sobre o clube, ele fala, isso aí não dá em nada. Alguma vez você já deve ter conversado com um cara que falou assim, cara, desculpa, vocês são muito legais, mas isso pra mim não funciona. Pro meu negócio, isso não vai servir de nada. Ele é um cético. E aí, como é que eu argumento com o cético? Aí você tem que escolher qual é a estrutura de copy, qual é o neurotransmissor que você vai trabalhar e qual é a abordagem. A melhor maneira de você lidar com o cético é dando razão pra ele. Por exemplo, eu lembro uma vez, não é já no digital, né, mas eu lembro que eu cheguei numa empresa que a empresa tava lá e ele falou assim, eu ia vender um site pra ele. Falou, cara, site pro meu negócio não funciona. Já me ofereceram muito desses sites aqui, não funciona. Eu falei, bom, se você... Quantos anos o senhor tá nesse ramo? 35 anos, meu filho. Eu falei, olha, eu nem tenho essa idade ainda. Se o senhor, que tem 35 anos de mercado, tá me dizendo que o site não funciona, eu concordo 100% com você. Porque você tem muito mais experiência que eu, você conhece o mercado, você conhece o público. Então,
eu acredito que eu não tenho nada para te ajudar nesse sentido. Mas, por algum motivo, eu encontrei 3 concorrentes seus que têm um site. E para piorar, olha a audácia desses caras. Eles nem têm 30 anos de mercado e quando você pesquisa no Google, eles que aparecem, o seu não aparece. Você acredita nisso? Como assim? Aí eu virei e mostrei para ele. Aí ele falou assim, e quanto é que eu tenho que pagar para ficar aqui no topo? Eu falei, não dá para pagar, você tem que fazer um processo de otimização. Eu quero fazer esse negócio aí. Ele não quis saber de vendas, ele só queria ficar acima dos caras. Sim. Porque ele é um cético. Sim. Então o cético, você dá razão para ele, porque quando você dá razão ele se desarma e você implementa uma nova ideia. O empolgado é aquele que ele quer fazer rápido, ele quer muita coisa, ele quer os 10 templates, ele fala assim, cara, tem quantas reuniões? 10? Não dá pra fazer mais uma, não? É muito pouco. É aquele que é o primeiro, tem gente assim, né? Sim. É o primeiro a chegar, conversa com todo mundo e tem pergunta, ele levanta. Não, deixa o outro falar. Ele quer falar, ele quer se conectar, ele quer todo mundo. Sou eu, Vanessa. Esse é tu? É o empolgado, cara. O cara que não quer. O pessoal fica assim, ó, acabou. Não, vamos conversar mais um pouquinho. Porque ele está numa fase que a interação gera nele uma recompensa emocional muito forte. Sim. Ele poderia ficar ali por horas. Para vender pro empolgado, eu preciso dar um break na empolgação dele e pedir para ele tomar uma decisão. Beleza, cara. Já vi que você tá empolgado, mas vamos lá. Próxima meta, qual vai ser? Então eu te trago para um stop que você vai ter que tomar uma decisão. Porque geralmente o empolgado, ele foge de decisão. Sim. Ele sabe que ele tem que tomar uma decisão, mas ele fala, não. Deixa eu ver mais uma coisinha. Ele vai procrastinando a decisão, porque ele já está curtindo. Então ele tem medo que se ele tomar uma decisão, nesse novo cenário, ele não vai conseguir como ele está curtindo agora. Então ele topa tudo para não perder aquela vibe, até não crescer. Então se ele não for confrontado para ele tomar uma decisão, ele vai ficar ali. Mas mal sabe ele que o empolgado, quando ele muda de ambiente, ele se ajusta e ele se empolga de novo. Sim. Então, o empolgado, ele é médio para você converter, porque às vezes você precisa de mais de um ponto de contato com ele. Aí vem o frustrado. O frustrado, ele é mais difícil para uma conversão imediata, porque ele fala assim, ó, eu já fiz, não deu certo. Eu já tentei, não funcionou. Eu já fiz isso, não funcionou. Ele já meio que não tem nenhum tipo de estímulo para tentar fazer nada. Às vezes é um cara que fala assim, não, cara, meu negócio aqui, eu já tentei fazer essas coisas, não vai funcionar. Aí tem uma variação do frustrado que é o ansioso. É aquele que acabou de ter um primeiro resultado e fala, cara, foi show, mas e o próximo? Ele já quer agora o outro. Não, mas isso aqui já foi, o próximo. Às vezes ele oscila, ele é bipolar. Sim. Uma hora ele acha que nada funciona e tem uma hora que ele quer dominar o mundo. Ele fica alternando entre esses dois. Mas a estratégia de copy para vender todos os dias para essa galera é quando você chega pro frustrado, você fala o seguinte, bom, você já tentou de tudo. Isso aqui você já tentou? Se você tentar isso aqui e não der certo, aí você pode desistir desse mercado. Você coloca uma chamada final, uma última tentativa para ele. Uma inovação, uma coisa diferente. Então fecha. Para vender todos os dias, eu preciso segmentar, engajar e oferecer. Eu preciso ativar continuamente os neurotransmissores. E, por último, eu preciso entender os perfis. Aí, o que você tem que fazer? Vamos olhar para o mercado agora. Você tem o mercado externo, que são todas as pessoas que você pode se comunicar. E você tem o mercado interno, são as pessoas que você está conversando naquele momento. E o último elemento é você pensar assim, às vezes, você vai precisar de uma nova oferta. Porque aquela oferta que você está oferecendo, nem que você mude a copy, aquelas pessoas não querem comprar. Então é o momento de parar e pensar o seguinte, beleza, o mercado quer comprar isso agora? Quer. Mas ele quer comprar com você? Não sei. A gente precisa convencer as pessoas a fazer isso. Então o que eu trouxe dos Estados Unidos foi, nós precisamos diariamente fazer um empilhamento de oferta, alternar esses argumentos e em um dado momento mudar até o produto. E você pode fazer isso hoje, com a ajuda da inteligência artificial, de uma maneira muito mais rápida. Porque eu pego um vídeo, antigamente para fazer um corte, por exemplo, de podcast, tinha que ser manual. Hoje você usa uma ferramenta como o Opus Clip, ele ranqueia para você os melhores e fala, é isso aqui. Então hoje você consegue colocar mais volume. Agora qual que é o problema? A copy. Beleza. 50 cortes de uma copy ruim. Não serve de nada. Verdade. 30 palestras de uma oferta fraca. Também não serve de nada. Então a minha proposta é, use esses conceitos que eu estou ensinando para você ter uma copy muito bem feita, uma oferta muito irresistível, uma mensagem muito única, vai para IA
e distribui isso massivamente. E não tenha medo de criar ofertas high ticket. Não tenha medo de explorar outros mercados. Eu fiz o evento agora em Orlando e eu segmentei assim. Falava português, que ia para... Aí eu coloquei alguns locais lá que os brasileiros frequentam. Os mercados, igreja e tal. Deu uma segmentação de mais ou menos 9 mil e poucas pessoas. E eu coloquei... A frequência deu 5 no meu anúncio. Então, todos os dias, o meu anúncio aparecia para a mesma pessoa, uma média de 5 vezes. Cara, chegava no futebol... Ei, cara, tu é o Natanael, né? Eu vi o teu anúncio. Aí eu falei, você comprou? Ele falou, não, então não fala comigo, né? Falei, não, brincadeira e tal. Mas o meu anúncio começou a aparecer. Agora que a gente já parou, né? Mas o meu anúncio aqui em Fortaleza chegou a 3, 4. Sim, eu vi várias vezes. Direto, cara. De Fortaleza. De Fortaleza o tempo todo, cara. O tempo todo. Mas você chega e você causa um impacto. Mas se eu ficar o tempo todo, vai perdendo efeito. Então, na próxima vez que eu voltar com um anúncio, vai ter que ser com uma oferta diferente. Mas você chega, pega aquela audiência, porque eu crio uma audiência customizada. Então, tecnicamente falando, você vai pensar nessa oferta nova. Então, hoje, vai fazer um pitch lá pra galera, né? Sim. Então, você vai fazer um pitch pra essas pessoas. Só que todo mundo que esteve lá, o ideal é que você segmentasse essas pessoas. Esteve lá na palestra. Porque você vai fazer um pitch lá, tem algumas pessoas que vão 99% certas que elas querem comprar, mas vão ficar em dúvida. O ideal é que, na sequência, você deixa acabar o evento, faz a oferta, mas pegue os leads e fale, olha, eu quero fazer uma reunião ao vivo para continuar aquela nossa conversa. Entrega alguma outra coisa, repete o pitch. Faz uma sequência de oferta e encerra a oferta. Porque o clube nunca vai encerrar a oferta, mas um bônus você pode encerrar. Sim. E o ideal é que você faça alguma coisa contextual. Então, por exemplo, quem comprar agora, quem assinar agora, enquanto nós estamos aqui, vai receber de bônus 1, 2, 3. Quem deixar para amanhã, continua entrando, continua, mas perde esse bônus. Isso é uma oferta contextual. Porque daqui a pouco, daqui a 2 semanas, o cara volta. Eu quero entrar. Tem como aquele bônus lá não? Que você, se você pagar agora, dá para liberar. Beleza. Aí libera. Mas depois, o ideal é que no próximo você já cobre. Já coloque um ticket. Aí você pode fazer online e de bônus o presencial. Para você não ficar refém só do presencial. Sim. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas que compraram só o online. Eles viram, querem Fortaleza. Cara, vai ter online? Compra. Eu vou entregar presencialmente em Fortaleza e no final de maio eu vou entregar online. Mas aí você tem a mentoria online, você tem isso, tem isso. Olha que doideira. Uma pessoa que tá no Rio de Janeiro comprando imersão em Fortaleza presencial só para ter o bônus online. Mas essa é a desculpa que você usa para fazer isso. Cara, Daniel... Eu tô aqui anotando, chega até as perguntas que fugiram. A gente, inclusive, já tá, Nathanael, chegando aqui praticamente no fim. Né? Queria agradecer a tua participação. Tem até um precinho aqui, ó, do Clube Cash, pra você levar lá pra Orlando, tomar o café lá. Show de bola, cara. Obrigado. E, cara, brigadão pela participação. Foi muito massa. Sexta-feira é uma imersão de um grupo fechado, né? Que ela falou, né? A gente faz o que a gente chama de imersão premium. Porque Sim. o que eu faço? Isso que a gente fez agora, Sim. eu vou fazer com esse grupo de pessoas. Massa. Então a pessoa vai lá e ela fala, meu negócio é esse. Beleza. O que eu sugiro que você faça? Faz isso, isso, isso. Então, lá nós montamos um plano para a pessoa. Nossa. Depois do presencial, a gente vai para o online. Aí no online a gente vai executando. Termina a copy, faz a oferta, monta o funil. Aí são 90 dias de projeto. Então é um dia para a gente fazer isso que a gente fez agora. Sim. E outra para executar. E 90 dias para fazer a execução e o acompanhamento Nossa. com as pessoas. E galera, vocês estão acompanhando o Clube Cash, ó, esse livro aqui. Eu vou deixar aqui pro sorteio. Não é o Aito que não tá aqui. Ele vai colocar a fotozinha lá na thumb do Nathanael e a gente vai... O que a gente coloca aí na descrição? Copy, marca o... Tem que seguir o Nathanael, claro, né? Tem que estar seguindo o Clube Cash. Vai ter oferta lá. Vai ter oferta, né? E aí marca 2 pessoas e coloca lá, né? Hoje eu aprendi uma boa copy. Pronto. E aí, marca 2 pessoas, a gente vai fazer sorteio e vai entregar esse livro aqui pra vocês. E, cara, muito conteúdo que daria pra gente passar com umas 2 horas. Muito É isso bom. aí, bora nessa. Queria, mais uma vez, agradecer a tua participação. É uma honra ter você aqui. Aprendi muita coisa que eu vou já usar hoje, né? Pra gente poder vender mais e justamente... Foi estratégico, né? Ser antes da palestra. Então a palestra foi top, né? Não ia pagar a mentoria, já consegui aqui já. É isso aí. Cara, brigadão. Show, Vocês cara, que estão acompanhando, sigam o Nathanael. O Instagram é? Nathanael Oliveira. TA normal, sem entregar. Pronto, Nathanael Oliveira. Sigam também o @clubecast. Vocês estão acompanhando aqui no Spotify. Deixa aí 5 estrelas. No YouTube, galera, deixa a curtida, né? E claro que vocês estão acompanhando, tem que estar inscrito no canal, não tem como. Pessoal, mais uma vez, brigadão pela participação, pela audiência e até o próximo Clubecast.